Meus amigos, parece uma tremenda piada de mau gosto, mas não é. Eu vou ler bem devagarzinho para você ver. Lula diz que ainda precisa estar convencido se necessita cortar gastos. O presidente diz que não é obrigado a cumprir meta fiscal estabelecida se houver coisas mais importantes para fazer. Essa aí foi uma entrevista bizarra que o Lula deu ontem, né, ao R7. E é impressionante, pessoal. É impressionante como o Lula ele se esforça para fazer certas coisas. Essa daqui mesmo é uma delas. Para mim, isso aqui é um esforço hercúleo de como um líder consegue ser totalmente irresponsável com as suas falas, como ele consegue ser totalmente avesso a qualquer coisa que funcione bem. E quando ele vai falar absurdos nessa entrevista. Você pode estar conferindo no canal da Record, na TV Record. E é absurdo as coisas que ele fala, cara. A gente vai falar um pouco do ponto a ponto dessa entrevista. Não dá pra falar tudo, mas que ficaria muito grande o vídeo também. Mas, cara, é impressionante. Ó. Vamos lá. O presidente Lula concede nessa terça-feira uma entrevista à TV Record e foi questionado se está disposto a contingenciar entre 15 bilhões e 20 milhões de reais, como calculam os economistas, para manter a credibilidade do arcabouço fiscal e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né? Porque o calabouço fiscal, ele foi feito para fazer algum sentido economicamente, né? Mesmo que seja só no papel, mas foi o que aconteceu. Mas aí, pessoal, a gente vai ver que nem mesmo o Lula, que indicou o Haddad para poder desenvolver, bolar daquela cabeça mirabolante dele, essa questão do plano, desse plano aí do arcabouço fiscal, nem mesmo o Lula tá querendo levar isso aí em consideração. O Tachad caramba, tá passando muita vergonha por aí. Ó. Primeiro, eu tenho que estar convencido se há necessidade ou não de cortar, respondeu o presidente. Ele também disse que não é, olha só, não é obrigado a cumprir meta fiscal estabelecida se houver coisas mais importantes para fazer. Quer dizer, o Lula ele não tá nem aí pra meta fiscal. Foi a entrevista, cara. Não é especulação dessa vez, não é especulação. Não estou dizendo nada. Eu estou lendo o que ele mesmo declarou. Ele não tá nem aí pra meta fiscal. Se houver na cabecinha dele coisa mais importante para fazer. É disso que ele tá falando. É isso que ele tá dizendo aqui na entrevista. Ele não tá nem aí com responsabilidade fiscal. Ele não tá nem aí. Como é que o mercado vai soar? Quanto a isso. Vamos lá. As declarações ocorreram quase 2 semanas depois de Haddad afirmar que determinou que o arcabouço fiscal seja cumprido e anunciaram um corte de 25,9 bilhões de reais em despesas obrigatórias do orçamento de 2025. A gente já tinha comentado aqui em vídeos anteriores de como estava esse problema de comunicação entre o Haddad e o Lula. O Haddad ele tentou, foi até ali junto com a Tebet, tá falando, não, aqui a gente tá tendo um problema de comunicação com o mercado, né? Mercado esse que o Lula insiste em dizer que é muito ansioso, né? Muito problemático, que é muito doído, né? Mal sabe ele, né? Obviamente que o mercado dita muita coisa aqui nesse país, né? Ou na cabeça dele, provavelmente, não. Então, uma das coisas que foram citadas aí foi para poder ter uma comunicação melhor. Só que 2 semanas depois, olha o que vem me acontecer. Uma péssima comunicação. E é tipo assim, o Lula, ele é tipo aquela criança que ele é bonzinho quando tá perto dos pais. Não que o Haddad e a Tebet sejam bons exemplos para isso, mas é só um tipo, né, que um exemplo que eu tô dando aqui. Então, quando eles estão separados, saem os maiores absurdos. Eles não conseguem estar no mesmo palco. Pode prestar atenção. Eles não conseguem estar no mesmo palco e concordarem. Eles têm que estar em locais diferentes para poder haver essa concordância. E às vezes essa concordância parte mais do Haddad do que do próprio Lula. É o que está acontecendo aqui. Ó. O Lula ele consegue fazer coisas espantosas, bizarras, quando ele está sozinho em entrevista. Ele falou alguns absurdos quando naquela entrevista que ele fez lá na Bahia, agora aqui na TV Record, enfim. Indagado se ainda não está convencido, Lula comentou que tem uma divergência histórica de conceito com o pessoal do mercado. Aí ele disse, é que nem tudo que eles tratam como gasto, eu trato como gasto. Nem tudo, ou seja, se o mercado fala que é gasto, talvez não seja gasto para o Lula, seja investimento. Tipo aquele negócio que, não, se você uma dívida, o que você faz? Você faz um empréstimo, paga a dívida e renova essa dívida. É tipo isso aí. E assim, eu sei que a economia, como eu já falei aqui em vídeos anteriores, não é uma ciência exata. Né? A economia ela tem esse negócio de ver os comportamentos financeiros das pessoas em relação à sociedade. Ok. Mas é preciso ver que
não importa o que está sendo falado pelo mercado, o que é gasto e pronto, e acabou. Mesmo que seja visto como investimento. E quando se fala em corte, também é do mesmo jeito. Não dá pra gente nomenclaturar isso aqui como sendo um corte e isso aqui não como sendo corte. Não. Corte é corte. É você deixar de financiar alguma coisa dentro do próprio governo para que aquilo ali venha funcionar melhor. Já que em detrimento de outras coisas, né? Obviamente. Não dá pra você simplesmente dizer que eu não vou cortar gastos só porque eu não quero, não é assim que funciona. Não é assim, né? E ele fala outros absurdos, aqui ele cita a mãe dele, né? A minha mãe dizia, a gente nunca pode gastar mais do que a gente ganha. Se a gente tiver que fazer uma dívida, nós temos que fazer uma dívida em alguma coisa que aumente o nosso patrimônio, para a gente ter um ativo a mais. É isso que balizou o meu comportamento na questão da economia. Eu às vezes fico irritado porque eu não sou marinha de primeira viagem, eu sou presidente da república mais longevo desse país depois de Getúlio Vargas e Dom Pedro II. Então eu tenho experiência de administrações bem sucedidas. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, aonde? Aonde? Quem tem mais ou menos a minha idade, né? Porque eu tenho 31 no momento que eu tô gravando esse vídeo pra você, já deve ter lembranças daquele cano lá da Petrobras despejando assim, dinheiro, assim, que foi aqueles escândalos de corrupção na época do Lula. E isso é impressionante como é que ele pode colecionar coisas desse tipo. Mas é bizarro onde é que o Lula é semi-analfabeto, a mãe dele também era. Como é que pode ele falar que a mãe dele disse um negócio desse? Ele dizendo que, não, meu filho, a gente tem que gastar só olha só, a gente nunca pode gastar mais do que a gente ganha. Se a gente tiver que fazer uma dívida, nós temos que fazer uma dívida em alguma coisa que aumente o nosso patrimônio. Onde uma pessoa semi-analfabeta vai dizer isso? É claro que tem pessoas semi-analfabetas que têm muito conhecimento, isso é óbvio, mas falar isso assim de uma forma tão irresponsável, de uma forma tão discriminada, é no mínimo um detrimento à memória da própria mãe do Lula. Mas se ele não está preocupado com a mãe dele, eu que não vou estar. Então ele vai dizer assim, ele então apontou que, segundo os atuais dados econômicos, não tem um único número que diga que o Brasil tem qualquer problema. Não tem, cara. Não tem. Não tem. A gente está crescendo mais do que a previsão do mercado. O mercado previa 0,8%, nós crescemos 3%. O mercado previa inflação descontrolada. A inflação está totalmente controlada. A única coisa que não está controlada é a taxa de juros. O restante, o Brasil está totalmente gerando 2 milhões e 550 mil empregos em um ano, em 7 meses. A massa salarial crescendo 11,7%. Cara, absurdo. É ajustado 2 vezes acima da inflação. Isenção do imposto de renda para quem ganha 2 salários mínimos. E eu pretendo chegar a 5 mil reais de desconto do imposto de renda. Tiramos 24 milhões de pessoas da fome. Declarou mentira. Onde estão os dados? Onde estão os dados? Os dados não, as fontes, as bases. Cadê, Lula? Cadê? Não tem. E outra, não adianta ficar, não. Ele está atacando novamente. Quando ele fala taxa de juros, você sabe, ele está atacando novamente a autonomia do Banco Central. Ele acha que taxa de juros ela é medida. Claro que a taxa de juros ela vai influenciar sim na questão inflacionária, mas ele acha que a taxa de juros ela é pensada assim de forma milagrosa. Não, a taxa de juros hoje ela está a 20%. Vamos colocar ela a 2%. Vamos cortar um zero, porque fica mais bonito. Não é assim que funciona. Eu acho que qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento dentro, não vou nem dizer dentro da economia, eu acho que é um mínimo de pessoa que se interessa pelo assunto. Né? Não precisa nem ter muito conhecimento, não. Quem se interessa pelo assunto sabe como isso aí é nocivo, né? Aí, ó, Lula então comentou que às vezes Haddad fica nervoso e irritado com alguma coisa que está demorando na Câmara e que diz para o ministro ficar tranquilo, porque se tudo der. Ó, lê aqui comigo. Lê aí comigo. Ó, olha aí. Porque se tudo der errado, ainda vai dar certo. Ou seja, ele contraria até a lógica do óbvio. Até isso ele consegue contrariar. É um absurdo. Ele vai falar sobre essa meta de déficit zero, déficit zero. Olha aqui, pessoal. Déficit zero é uma questão de visão. Visão aonde? Não tem questão de visão coisa nenhuma. É questão do óbvio. Enfim, tem muita coisa que ele vai falar. É muitos absurdos, mas infelizmente, pessoal, a coisa não é boa. Faça o que for necessário para poder você proteger seu patrimônio. Não vou dar indicação de investimentos, mas procure estudar mais sobre o assunto, porque manter dinheiro aqui no Brasil, você ter totalmente seu patrimônio aqui no Brasil é furada, tá ficando cada vez pior e não dá pra gente pensar muita coisa boa daqui pra frente não. Esse foi o vídeo de hoje e se você tiver mais alguma notícia que queira sugestionar pra gente, você pode colocar aqui nos comentários.